Welcome to the new session of the video series for the International Online Conference Complexity Management, Leadership and Governance. The conference is bilingual in Portuguese and English, and it is aimed at being a multidisciplinary reflection space on these subjects. The conference website with the main subjects and participants' bios, along with the conference playlist, are always provided in the video description below. And in this session, we have Jorge Jesus, who will be speaking in Portuguese. Olá, Jorge, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter Olá, aceito professor. participar. Olá, professor, mais uma vez. É Já é o verdade. segundo ano e antes de mais deixar-lhe aqui o meu agradecimento pessoal pelo convite, pela segunda vez consecutiva, depois de ter tido eu o privilégio de ter-me cruzado consigo em ambiente académico, que para mim foi um privilégio, volto a deixar aqui reforçado, e queria antes de mais agradecer-lhe mais uma vez este convite e o interesse em que eu participasse também com o meu conhecimento e com tudo o que é mais a minha experiência no mundo profissional do que propriamente no mundo académico, mas tentar juntar algo àquilo que é a complexidade da gestão, da liderança, e da governança, não é? Que é este o tema que nos traz este ano, um pouco numa linha disruptiva do ano passado, em que tínhamos estes temas vistos num mundo cada vez mais multipolar, não é? E aqui as mudanças de latitudes das decisões políticas e por aí fora. Este ano vamos falar aqui um bocadinho mais sobre o que é e a dificuldade, que também para mim acontece, porque já passei e neste momento com cargos de gestão e sinto diariamente a dificuldade e a complexidade que têm estes temas como o management, leadership e a governance, que não é uma ciência exata, não existe nos manuais uma única definição e uma forma de fazer, porque senão seria tão simples para as empresas terem sucesso, não era? Era só seguir o manual como se fosse um brinquedo e montarmos um brinquedo ou um jogo de computador, não era? E seria por aí. Mas antes de mais, e então, o meu obrigado, professor, por estarmos aqui. Obrigado, eu, Jorge, por ter aceito participar e trazer-nos aqui a Privilégio. sua experiência profissional e os seus conhecimentos. Pronto, e agradeço realmente porque é sempre importante nesta série de conferências, quer as pessoas que vêm do mundo académico, quer as pessoas que têm quer a experiência do mundo académico, como é o seu caso, porque pronto, enquanto aluno de ex-aluno, portanto, licenciado em gestão aeronáutica, quer, pronto, depois todo esse âmbito profissional que é importante realmente trazer como experiência, no fundo, e trazer a experiência do terreno da gestão. Que é uma complexidade, não é, professor? Como a É verdade. própria definição da conferência deste ano diz. Tenho experienciado toda essa dificuldade e em termos de processo profissional já experienciei várias situações. De momento estou com um cargo de gestão na área dos transportes, ou seja, numa multinacional como diretor de frota, ou seja, Hum. tenho a meu cargo 300 e qualquer coisa viaturas, e com pessoas agregadas a essas viaturas que nem sempre é fácil de gerir e que nem sempre é fácil de tentar com que as coisas funcionem efetivamente, e sendo uma empresa multinacional, como todas as empresas, obviamente, e vem da definição da empresa, tem por trás a maximização do lucro, não é? Obviamente, esta é a premissa. Não estamos a falar de uma empresa de capitais públicos, estamos a falar de uma empresa, ainda por cima, de capital aberto, e obviamente, sendo empresa de capital aberto, o lucro visa premiar aquilo que é o risco dos acionistas a quando da efetivação da compra das suas participações nas empresas. E nem sempre é fácil para nós, enquanto gestores de determinadas áreas, no meu caso de frota, tenho outros gestores com quem trabalho de outras áreas, e nem sempre para nós é fácil impor a nossa forma de ver como gerir, como liderar, como criar aqui uma governança em termos de forma de interagir. Primeiro, e eu senti um bocado essa diferença porque fiz uma migração, perdão, a meados do ano passado, de uma empresa familiar, e quando eu digo familiar, embora já tivesse 4.000 funcionários, mas era uma empresa familiar, e quando eu digo familiar, de gestão familiar, que era o pai e dois filhos que faziam a gestão da empresa, não havia aqui uma gestão profissional. Quando migro para uma empresa multinacional,
Yeah. Obviamente o desafio aqui da gestão é um bocadinho diferente. A minha expectativa era de uma aprendizagem, de um enriquecimento curricular e pessoal, porque obviamente estamos a falar de um grupo Heineken, estamos a falar de um grupo extremamente importante no mundo empresarial, no campo das cervejas, neste caso, e tudo o que daí deriva, mas em termos financeiros e em termos de dimensão, um grupo imenso. E então, quando da aceitação do projeto, era mesmo isto, ou seja, o que eu aprendi em ambiente académico, vou tentar pôr aqui todos os dias em prática e lidamos com uma dificuldade, pelo menos eu lidei, não sei se isto acontece a toda a gente que entra no mundo das multinacionais e tenta perceber quais as visões em termos de gestão, em termos de management, em termos de leadership. E eu senti aqui uma diferença abissal entre aquilo que é a gestão familiar, embora obviamente já profissional, mas não por pessoas externas à empresa, e outra coisa que é a gestão de uma empresa por pessoas que não têm capital na empresa e são apenas gestores e pagos para fazer aquilo. Notei uma diferença, como digo, muito grande. Não direi que para melhor ou para pior, mas senti que nem sempre é fácil neste tipo de empresas nós conseguirmos impor o nosso cunho pessoal na forma como tentamos gerir. Porquê? Porque são empresas cuja inércia da mudança é muito grande. Ao contrário de uma empresa, embora grande, mas gestão familiar, onde nós chegamos mais facilmente ao proprietário e à pessoa que toma a decisão e as coisas há uma visibilidade para mudar ou não mudar. Numa empresa de capital aberto e nestas multinacionais, nós não chegamos a quem põe o dinheiro na empresa, não é? Chegamos ao diretor da área A, ao diretor da área B, diretor da área C, em termos de geolocalização da operação, nas OPCOs, como nós chamamos, nas diferentes OPCOs, e são pessoas que passam pelos cargos em comissões de serviço, 4, 5 anos, depois mudam de OPCO, e então muitas vezes a ideia neste tipo de empresas é deixar como está para não revolver muito aqui as águas, porque às vezes pensa-se um bocadinho mais na carreira pessoal do que propriamente naquilo que é a mudança de estratégia, a mudança de visão e a mudança de forma de fazer. E para quem vem do mundo empresarial mais privado, mais familiar, onde as coisas têm que acontecer e onde tudo está ali com os olhos nas decisões que nós tomamos, chegamos a estas empresas e sentimos aqui uma diferença, eu senti, e por aquilo que tenho falado com colegas meus que migram deste tipo de empresas para multinacionais, é quase que geral dizermos que são empresas com muita inércia, com muita dificuldade em moverem-se, com muita dificuldade em tomar decisões ou com muita dificuldade em mudar padrões comportamentais. Não direi que são todos errados, obviamente, e nós é que vimos com uma estratégia de liderança e de gestão diferente, mas acho que em determinadas situações deveria haver outra forma de gerir, outra forma de liderar, outra forma de criar governança para que, obviamente, como disse no início, não é? O objetivo será sempre o mesmo, será sempre a maximização do lucro e muitas vezes, como quem mete o dinheiro não está presente, os acionistas não estão diariamente na vida da empresa. Quem toma decisões, como não é o capital dele que está em risco na decisão que toma, nem sempre, na minha visão, as decisões neste mundo empresarial global são assim tão lineares. São mais complexas também devido a toda a dificuldade que a empresa tem em movimentar-se, em tomar decisões, em alterar padrões. Mas está a ser um desafio, eh, está a ser aqui um estímulo também de aprendizagem, um mundo de oportunidades também, porque obviamente sendo uma empresa multinacional, da Austrália ao Brasil, são tudo oportunidades que nós podemos até inclusive pensar em termos de futuro, optar por outras ópticos para também tentarmos crescer como profissionais e irmos também beber esse conhecimento, porque isto é uma das vantagens que estas empresas têm na multiculturalidade e que foi um tema que abordamos até o ano passado nestas conferências que o professor organizou e onde eu já tive também o prazer de participar. Esta multiculturalidade que a empresa tem permite-nos muitas vezes, dentro da companhia, migrar de país em país e irmos beber essa multiculturalidade e esse know-how
E quer a gente queira, quer não, e como estávamos a falar no início, na minha opinião, a gestão, a governança e a liderança não é uma ciência exata, não há uma forma única de fazer. E quer a gente queira, quer não, diferentes latitudes influenciam diferentes gestores e formas de ver a sociedade, as empresas e as decisões que tomam. Trabalhando numa empresa desta dimensão, o que é que nos permite? E que já me aconteceu, até em nível europeu, ir a outras ópcos, ver outras formas de fazer na minha área de frota, como fleet manager, como fazem, o que posso aprender para melhorar localmente aqui a forma de fazermos. E esta multiculturalidade aqui é uma grande vantagem nestas empresas desta dimensão. Permite-nos ir beber esse conhecimento noutros lados e que nos permite, obviamente, não só melhorar aquilo que é a nossa postura e o nosso dia a dia enquanto gestores na área dentro da empresa, mas obviamente também nos permite evoluir e aprender enquanto profissionais e capacitar-nos ainda mais para o mundo empresarial que hoje é tão violento em termos de oportunidades e também ao mesmo tempo que tão castrador quando algo corre mal, seja por questões geopolíticas, seja por questões macroeconómicas, seja pelo que for, às vezes é tanta oportunidade que temos e também às vezes tão difícil é para muita gente e principalmente para pessoas às vezes recém-licenciadas e jovens entrar neste mundo onde cada vez mais nem sempre só a formação académica é importante, mas também toda a experiência pessoal e profissional vai sendo, e estas empresas às vezes têm vantagens e desvantagens, mas como lhe disse, para mim tem sido um desafio aprender esta nova forma de gerir, esta nova diferença e tornando mais complexo ainda aquilo que eu acho que era gerir e tornando ainda mais complexo aquilo que eu acho que é a forma de como devemos construir uma equipa, porque obviamente liderar, na minha opinião, é sempre um trabalho de equipa, ou seja, ninguém lidera sozinho, e quem assim o pensar, na minha opinião, estará errado, porque eu trabalho com uma equipa e quando a minha equipa falha, falho eu em primeiro lugar. Quando a minha equipa ganha, ganhamos todos. E eu acho que é assim que nós devemos fazer. Eu tenho uma máxima aqui em termos de organização das equipas com que trabalho, seja de 10, de 100, de 1000 pessoas, em que com uma pessoa da qual eu simpatizo imenso e que tenho aprendido uma parte na área da logística e que é diretor de logística também dentro da minha empresa, em que ele defende muito um sistema de equipas em que ele fala em percentagens. E então ele define as equipas ideais como um 30, 40, 30. Ou seja, como se fosse percentagens. Devíamos ter uma equipa, 30% da nossa equipa X, 40W e 30Z. O que é o X, o W e o Z? O 40%, vamos primeiro pegar no 40% e vamos lhe dar um nome a estes funcionários que estarão nos 40% da nossa equipa. Vamos lhe chamar de Valdemar. Então, quem é o Valdemar que eu queria nos 40% da minha equipa? É aquela pessoa que já tem alguns anos de empresa, está confortável com a posição que tem, não almeja sair da posição que tem, conhece os procedimentos da empresa, o padrão comportamental e o funcionamento da empresa como ninguém, e então o Valdemar, aqui entre aspas, não é? Que faz parte do grupo dos 40% da minha empresa, que são os Valdemar, e então eu queria 40% da minha equipa como sendo Valdemar, ou seja, pessoas com estas características. Muitos anos de empresa, conhecimento dos protocolos como ninguém, pessoa que está confortável com a situação que tem, quer financeira, quer em termos de empresa, e não pretende por isso ir porque está confortável, e uma pessoa que dá e que veste a camisola por aquilo que é a equipa que tem. Os primeiros 30%, antes dos Valdemares da vida, que seriam os 40%, quem é que são? São as pessoas que estão a entrar na nossa equipa, são as pessoas que vão entrando, que hoje chegam, pessoas novas, que precisam de aprender. Então aqui a equipa dos 40%, o Valdemar é fundamental. Porquê? Porque são eles que vão acolher esses 30%, são eles que vão trazer desses 30% alguns para os 40%, para eles continuarem a ser, passarem do grupo dos 30% para o grupo dos Valdemares, que é aquelas pessoas tão importantes na minha equipa que eu tenho. Os outros 30% quem são? São as pessoas que estão a seguir ao Valdemar. Ou seja, são aquelas pessoas que estão preparadas, se calhar, para ser promovidas, são pessoas que, se calhar, pensam noutros horizontes, são pessoas que, eventualmente, vão sair da empresa por opção, por inadequação, pelo que seja. E então ele defende este modelo de gestão de equipas dentro destes rácios percentuais. 40% dos pseudo-Valdemars, a tal pessoa que tem muitos anos de cultura da empresa,
30% são as pessoas que vão sempre flutuando naquela fase inicial de entrada, em que uns passam a Valdemares, outros passam diretamente para os 30% que estão prontos a sair, e ele diz que isto é a equipa ideal. Porquê? Porque, obviamente, hoje, e eu tenho visto nos meus percursos profissionais, ao contrário daquilo que se calhar existia no tempo dos nossos pais e dos nossos avós, do emprego para a vida, que a pessoa entrava numa determinada companhia com 20, 21, 18 anos e até à reforma não passa nada, estou confortável, ia por ali ficando, progredindo ou não profissionalmente, isso não era interessante, era preciso a estabilidade de um emprego para a vida, era isso que a sociedade pedia. Hoje o que eu noto, perdão, é que isto já é um paradigma muito ultrapassado, ou seja, já não existe. Já e todos nós, o professor, eu, já fomos ao longo da vida e ainda somos novos, embora já com alguma barba branca, mas isto é sinal do nosso esforço que temos feito ao longo da nossa vida, mas já experienciamos, se calhar, muito mais oportunidades profissionais do que aquilo que, se calhar, os nossos pais o fizeram com muito mais anos de carreira. É bom, por um lado, obviamente que sim, mas o que é que isto vai criar de entropia nas equipas que nós lideramos? Porque quando nós antigamente liderávamos uma equipa de 100 pessoas, eles eram todos Valdemares. Ninguém entrava, eram pessoas com muitos anos de empresa, ninguém procurava muito subir na vida, mudar de emprego, tentar ser promovido. E hoje não, hoje é muito difícil. E se nós conseguirmos, nas nossas equipas que lideramos e que tentamos gerir, termos estes rácios de 30% em cada uma das pontas de entrada na equipa, outra das pontas na saída, mas conseguimos manter pelo menos 40% de Valdemares, como eu aqui tão carinhosamente chamei, aos 40% que estão muitos anos nas empresas, eu acho que é fundamental. Porquê? Porque estes Valdemares é que vão permitir acolher os 30% que entram e tentar com que muitos deles solidifiquem nos lugares na empresa, e também vai fazer com que destes 40% saiam pessoas que eu consiga promover no futuro, abrir-lhes outros horizontes, abrir-lhes outras portas, mesmo dentro da própria companhia, para evitarmos a migração abrupta de profissionais que nós qualificamos, que nós ensinamos e que depois muitas vezes abandonam as empresas e que obviamente vai criar aqui alguma entropia. Por isso é que esta forma de gestão de pessoal de 30, 40, 30, quando eu ouvi pela primeira vez, fiquei aqui um bocado apaixonado por esta forma de ver que realmente faz algum sentido. Se calhar 80 seria o ideal, mas hoje num mundo global não é possível, mas conseguimos pelo menos 40% da nossa equipa que fique sólida no tempo e confortável com o salário e com a posição que tem e permitir, de um lado e do outro, um acompanhamento próximo para conseguirmos ter gente que entre e que se intruse e também que desses 40 saiam outros para nós promovermos. Eu penso que seja uma forma até de vermos a questão da gestão e da liderança de equipas. Porque eu acho que isto de gerir, muitas vezes, na minha opinião, tem a ver muito, a parte da gestão, muito com a liderança. Muito. Os resultados que se apresentam, qualquer pessoa numa gestão, é muito a ver com a forma como eu lido com as pessoas com quem trabalho, porque a melhor forma de tirar algo de alguém é pela valorização da pessoa, por permitirmos que ela também tenha uma voz ativa na equipa, permitirmos que ela tenha opinião, permitirmos que ela possa também ela ter capacidade de decisão. Eu ouvi em tempos uma frase que o fundador da Virgin, o senhor, agora escapa-me, foge-me o nome do senhor, Também vi. o Richard Branson, não Richard é? Branson, exatamente. Ele uma Exatamente. vez disse uma frase célebre que era: eu, quando contrato o melhor dos melhores da gestão, não é para lhe dizer o que é que ele deve fazer, mas sim para ele me ensinar como é que eu posso melhorar. Porque se for para trazer alguém para dentro da empresa, para que o proprietário da empresa, o CEO, o chairman, lhe diga como fazer, então podemos ir buscar um recém-licenciado, não precisamos do know-how e do expertise de uma pessoa já com anos. Então penso que os quadros, qualquer que seja a idade, qualquer que seja o nível de escolaridade académico, todos nós acrescentamos. E aqui a forma de melhores resultados conseguir passa muito pela forma como, não tanto também como gerimos, obviamente que sim, mas pela forma como lideramos. E o resultado da nossa gestão, na minha opinião, vai passar muito pela forma como nós lideramos as nossas equipas e pela forma como nós permitimos autonomia barra responsabilidade àquilo que são as equipas com quem trabalhamos, permitindo ao mesmo tempo a iniciativa,
mas lá à frente a responsabilidade também da decisão que toma. E a cota parte daquilo que vier a acontecer. E eu acho que esta é a forma, e eu já passei por algumas situações em que empresas muito grandes, em que muitas vezes equipas com poder, e quando eu digo com poder aqui, poder de gestão, maus resultados conseguiam. Porquê? Porque não tinham a equipa com eles. E isto é como um bom treinador. Um bom treinador só consegue resultados quando tem o balneário com ele, quando tem os jogadores todos com ele. E aqui lá está muitas vezes aquilo que a gente ouve em ambiente académico, a diferença entre o líder e o chefe, não é? É formas de liderar. E eu acho que a melhor forma de liderar é através de ser líder, efetivamente, e não de ser chefe. E eu acho que aqui é que a gente consegue os melhores resultados naquilo que é este tema da complexidade que é gerir, da complexidade que é liderar e a complexidade que é criar aqui uma governança no mundo empresarial cada vez mais objetiva em termos de resultados. Muitas vezes as relações pessoais um bocado deixadas à margem, e é um dos valores daquilo que é o que apresentamos em termos de resultado final, é aquilo que conta para quem lá está em cima a tomar decisões e que muitas vezes acaba por ser uma gestão um pouco impessoal e permitindo que, na minha opinião, quando metemos o cunho pessoal naquilo que fazemos, quando envolvemos todos da nossa equipa, os resultados são completamente diferentes. E eu tive a sorte de ver isso em ambiente académico com um professor que eu tive, por acaso hoje está aqui à minha frente, e que tão bem Obrigado. liderou uma turma e que tão bem conseguiu com que os resultados aparecessem pela capacidade da forma como transmitiu e pela forma como todos envolveu no atingir dos objetivos. Porque eu acho que foi um objetivo comum, que era todos atingirem o sucesso. E aqui nas empresas passa um bocado por isso. O chefe, o gestor tem que atingir o objetivo, mas o objetivo é da equipa. E temos que todos trabalhar nesse objetivo. E eu acho que isso, e aqui puxando um bocadinho, às vezes, à desmotivação que muitas vezes os alunos têm em ambiente académico, é porque penso que alguns professores governam para si e não a pensar no bem de todos. E aqui nas empresas, cada vez mais é isto que, na minha opinião, acaba por trazer o sucesso às empresas. É a forma como se envolve e se trabalha como equipa no bem comum e naquilo que é o objetivo comum. E eu tive essa sorte, como dizia há bocadinho, né? Para que todos Obrigado. percebam que foi aqui o Carlos Gonçalves que motivou-me como grande líder e grande pessoa que eu acho que é, e em ambiente Obrigado, Jorge. académico, não empresarial, mas foi um gosto aprender algumas das coisas que hoje aplico profissionalmente com aquilo que foram os ensinamentos que aprendi consigo em 2 anos fantásticos que passamos. Mas, Muito professor, só obrigado, quero Jorge. tornar isto um monólogo, se quiser Não, também ir não, não, não. de assuntos, Eu tenho todo o estou a gosto. ouvi-lo, estou a ouvi-lo que está excelente, está fantástico em termos Não, não, é importante a reflexão do gestor, é fundamental para a gestão. Pois, Portanto, a ciência da gestão é também uma prática, não é? E aliás, é uma prática, é uma envolve essa prática. dimensão, esse diálogo entre teoria e prática é fundamental. Não vive sem a prática. E, É portanto, fundamental mesmo, o avanço da gestão, em termos científicos, depende daquilo que o gestor faz no dia a dia. e a inovação, as escolas de pensamento em torno da gestão e os grandes avanços decorrem dessa prática da gestão. Claro, É porque tal na gestão, questão, obviamente, o só não licenciado é em quem não. gestão, nem todo licenciado em gestão é gestor, Não, claro que não, tem exatamente. de E, exercer há- como gestor. e há muitos o inverso, professor, que não são licenciados em gestão e que são Exatamente. excelentes gestores, não é? Exatamente. Porque a vida assim os ensinou, não é? E aprenderam com aquela escola mais importante que nós temos também, que é a escola da vida. É verdade. Mas, como lhe digo, eu acho que a gestão muitas vezes faz, e acontece muitas vezes, e toda a aprendizagem assim é, por uma tentativa, que muitas vezes corre bem e fica a aprendizagem, do que vem nos livros ou até de forma diferente, e com erros. Porque quantos gestores já não aprenderam e muito e evoluíram muito com erros? Não é? A gente olha hoje a grandes gestores como Elon Musk, Richard Branson. Será que todos os negócios lhes correram bem sempre? Será que todos os investimentos financeiros lhes correram bem e foram sempre o Eldorado? Provavelmente não, não é? Ou seja, a gestão faz disto, como o professor dizia bem, não é? Ou seja, obviamente, há determinados padrões académicos que nós, em termos de formação académica, aprendemos, e obviamente são esses os primeiros que tentamos reproduzir no nosso dia a dia
quando temos a felicidade de gerir algo, seja pessoas, seja o que for, mas nem sempre aquilo que a gente aprende nos livros depois funciona, primeiro, dentro da cultura de todas as empresas, porque a cultura da empresa contamina-nos também, positivo ou negativamente, porque há muitas empresas que têm uma cultura muito fechada de forma de gerir, ou seja, aquela é a forma correta e única, e há empresas que não, e eu no grupo Heineken tenho essa felicidade, que é uma empresa que permite muito aos decisores a tomada de decisão, pese embora seja uma empresa como todas, com muita inércia, com muita dificuldade em tomar às vezes decisões diferentes daquilo que é o padrão, mas é uma empresa que permite o pensamento autocrítico e que permite pôr em causa e que permite desafiar, mesmo assim. A parte de MT, de Management Team, permite desafiar outros departamentos e provarmos por A mais B que a decisão A é melhor que a B e que eu estou cá para assumir os riscos da decisão A quando à frente correr bem ou quando à frente correr mal. Porque a pior coisa que se pode fazer numa empresa, seja ela qual for, é não decidir. A pior coisa é não decidir, é ter medo de tomar uma decisão. Porque uma decisão envolve riscos. E nós, no nosso dia a dia, nós tomamos decisões em tudo o que fazemos. Atravesso a estrada ou não atravesso. Vou almoçar ou não vou almoçar. Faço isto ou faço aquilo. Tudo são decisões de maior ou menor grandeza, implicam maior ou menor risco, mas a nossa vida, o nosso dia a dia é feito de tomadas de decisão. E eu acho que para um gestor o importante é não ter medo de decidir, não ter medo de tomar uma decisão, porque a pior coisa que se pode fazer é não decidir. E quando eu cheguei já estava assim, vou deixar igual. Quando eu cheguei já se fazia assim, para que mudar? E navegar em águas calmas é a coisa mais fácil, e às vezes é preciso turbilhar e mexer um bocadinho o ar, dar-lhe aqui alguma efetividade para que a coisa ganhe um bocadinho de dinâmica e também de interesse. Porque senão acabamos por ser pessoas que limitamos-nos a assinar papéis e a tomar as decisões que tomam-se há 1, 2, 5, 10 anos pelos 2, 3, 4, 5 gestores anteriores. E é preciso chegarmos e tentarmos fazer diferente. Não, não pondo em causa que quem fez anteriormente fez mal e por isso é que eu estou a fazer diferente. Não, estou a fazer diferente, que é, obviamente, a seu tempo e na sua data aquela foi uma boa decisão. Epá, mas por que não mudar? Porque não mudar? E eu acho que muito o que nós temos ainda no nosso país, porque eu não sei se comunga da minha opinião, é que muitos gestores com muita dificuldade em tomar decisões ainda, com o medo da consequência da decisão que tomam e essa decisão que tomam, se correr bem, são o suprassumo da gestão. Se correr mal, poderem vir pagar a fatura. Mas eu nesse aspecto não tenho medo porque eu acho que prefiro uma má decisão a uma não decisão. Prefiro ter que arcar com as responsabilidades barra consequências de uma má decisão do que uma não decisão. Porque é muito fácil recriminar quem erra, mas é difícil respeitar que ele só errou porque tentou. Porque seria muito mais confortável se deixar no conforto de uma decisão que se toma há 10 anos igual e para que mudar? E eu acho que há que tirar o chapéu e acho que há que parabenizar as pessoas que, mesmo podendo lá à frente correr mal, porque nem todas as decisões dos bons e dos melhores gestores todas são acertadas, obviamente que não, lá está, porque isto não é uma ciência exata. Eu já não sei se vou dizer isto certo ou errado, nem a matemática sempre está certa, não é? Às vezes pode-se tentar explicar outra matemática e a forma correta de pôr em causa um resultado matemático de algo. Na gestão é muito mais difícil tomar uma decisão única, não existe. E muitas vezes quem está por detrás da decisão ter a coragem e a frontalidade de desafiar e de tomar a decisão, mesmo que lá à frente não corra 100%, vai ser para ele uma aprendizagem. Penso eu, não de não tomar decisões no futuro, porque acho que isso nunca deve ser uma decisão, não tomar a decisão, epá, mas se calhar ponderar de outra forma, pensar outra forma, decidir. Agora, a não decisão para mim é que não é uma possibilidade. Como eu costumo dizer, prefiro perder um emprego a não tomar uma decisão. O Jorge já falou da questão, sabe que trabalhou um bocadinho a questão da agência, o Jorge, o problema da agência no começo, que era a questão dos donos da empresa antigamente, portanto, vamos se remontarmos ao começo dos processos daquilo que era uma gestão familiar, daquilo que era o dono da empresa, era quem geria.
Depois veio a questão, o grande problema da agência, que é trabalhar no seio da gestão, da Uhum. literatura da gestão, é o chamado problema da agência, é quando o dono da empresa entrega, é a profissionalização, no fundo, da gestão, e em que o dono da empresa entrega a outra pessoa a gestão da empresa. Portanto, e os problemas que daí Começam podem aqui. surgir começam. Moral hazard, desde logo a questão do moral hazard, porque o dono da empresa pode tomar boas ou más decisões e ele pode levar a empresa à falência, tudo bem. Agora, a questão que se coloca é o risco que ele corre ao entregar a gestão a alguém que Alguém. não é dono da empresa. Portanto, ou seja, mas que está a ser pago para gerir. Essa é uma das grandes questões do problema da agência, que o Jorge acabou por trabalhar Mas como sabe que ligado à questão das. eu trabalhei em duas empresas ultimamente, nos últimos anos, porque durante muitos anos estive ligado a um setor que não havia gestão, porque estamos a falar de uma responsabilidade do Estado, que são os exames de condução, e passei 15 anos da minha carreira num sítio onde não era preciso gerir, quer dizer, era preciso gerir o momento e gerir as pessoas e gerir as emoções das pessoas, mas quando tive sorte de entrar no mundo empresarial e como gestor, primeiro numa área mais de formação, agora mais numa área diferente, muitos custos, muitos orçamentos para gerir, muita parte financeira para gerir, mas ao mesmo tempo garantir SLAs, Service Level Agreements e por aí fora, que obviamente é Pois sempre eu ia aqui lhe um perguntar biólogo. quais é que eram as funções, essa era uma das minhas perguntas. Quais é que são as funções que desempenha o Fleet Manager No para fundo, as no pessoas meu poderem. caso, hoje nós temos, e precisamente em termos de função, eu tenho à minha responsabilidade toda uma frota de 350 viaturas. Tenho uma equipa, obviamente, que me ajuda, não é? A minha responsabilidade é criar orçamentos para o ano seguinte, gerir esse orçamento no ano seguinte, tentar que não ultrapasse o budget nas diferentes rubricas que tive que orçamentar e, ao mesmo tempo, tentar gerar savings, obviamente, porque se eu orçamentar 1,5 milhão e só gastar 1.300, 1,3 milhão, obviamente é um saving importante aqui, quase de 15, 16% que a empresa consegue. E então, o meu objetivo será sempre, com esse orçamento e com essa frota, manter um nível de serviço para que a operação em si, que não depende de mim, depende da logística, depende da parte comercial. A parte comercial vende um determinado produto, a logística tem que operacionalizar aquilo que a parte comercial vendeu e eu tenho que dar ferramentas em termos de fleet para que a parte logística consiga manter aquilo que é o Service Level Agreement de que a parte comercial precisa. Porquê? Porque eu tenho uma capacidade instalada, obviamente tenho que gerir em função de planos de renovação de frota, em planos de manutenção de frota, gerir avarias imponderáveis e ainda assim não permitir que a parte logística ou a parte comercial deixe de entregar algo por culpa da frota não estar disponível barra operacional. Estamos a falar num desafio imenso, Hum, principalmente em picos de operação. pois. A Heineken, como qualquer cervejeira no mundo, tem um pico de sazonalidade, obviamente, não é? O verão, na nossa latitude aqui de março, abril até outubro, é o pico aqui da sazonalidade naquilo que é o consumo do produto. E o gestor de frota, o Fleet Manager, tem como função, junto com a equipa que coordena, manter a operacionalidade da frota dentro daquilo que é também o controle de custos que tem que haver, porque o budget que tem é aquele orçamento com que tem que viver, e é em uma série de rubricas, que vão desde a manutenção ao combustível, portagens, tudo está fracionado e em orçamento, não é? Fazemos um orçamento muito no detail e, obviamente, temos que gerir desde empilhadores, desde carros de distribuição maiores, mais pequenos, Pois. não as equipas, não o produto, não a gestão de armazém, mas a minha parte é a mesma parte do Fleet Manager, da parte do on-trade. Porque a companhia tem um negócio dividido em duas grandes áreas, o on-trade do canal Horeca e o off-trade mais do canal Progrosso. No canal Grosso, o transporte, como é mais simples, é subcontratado e aí não temos qualquer responsabilidade. Contratamos a empresa e, em função dos fluxos operacionais, elas têm elas que se adaptar ao nosso fluxo, mantendo nos mesmos SLAs que estão redigidos em contrato.
Na parte do on-trade, na parte do canal Horeca, que é muito mais complexo. Não só a operação da logística, que eu não domino e conheço pouco, mas da parte da frota é muito mais trabalhosa. Porquê? Porque é um trabalho de pequenos, médios e grandes clientes, mas que em volume representa uma fatia muito grande do negócio da empresa e que obriga a que nós, em termos de direção de frota, consigamos, não só na época baixa, mas na época alta principalmente, viver com todos os imponderáveis que nos podem acontecer. Um automóvel é uma máquina, não é? Não é algo que a gente pré-formate para durar um ano sem problemas, isso não existe. E gerindo essa frota, mantendo aquilo que a empresa precisa para poder que a operação logística entregue aquilo que a parte comercial contratou. E obviamente, em última análise, se eu falho, ou se a minha equipa falha, vai falhar, obviamente, em cadeia a logística e vai falhar em cadeia a parte comercial. Porquê? Porque o cliente, no fim da linha, que é quem fez a encomenda, não vai receber o seu produto. Não porque a área comercial não fez o seu trabalho, não porque a logística não tinha o produto disponível para fazer a entrega, mas sim porque a área de frota não tinha viaturas disponível em quantidade barra qualidade que permitisse fazer face à operação, principalmente nos picos, como digo, é muito complexo nesta fase gerirmos uma operação e pronto, com todos os imponderáveis, desde as avarias aos sinistros, situações que passam aqui por uma questão de imponderáveis e de tomadas de decisão e que depois envolvem variáveis que eu não controlo. Porquê? Porque a equipa, quem opera as viaturas, não é tutelada por mim. Não podemos fazer aqui um trabalho que eu acho que é importante se fazer na minha área de consciencialização barra formação, profissionalizando quem utiliza os equipamentos, qualquer ele que seja. E eu tive 2 anos, e o professor sabe, numa área que é a aviação, em que aí isto é exacerbado, ou seja, é a antítese daquilo que eu tenho hoje, enquanto que hoje o operador do equipamento não tem o grau de expertise, se calhar, que deveria ter para operar uma máquina, embora com muito menor complexidade, mas o expertise não colhe, não é aquilo que seria a necessidade da demanda para. E na aviação é o oposto, não é? Ou seja, a formação, o expertise é exacerbado, o treino é exacerbado. Eu já não pedia tanto, mas pedia que tivesse aqui a possibilidade de poder formar e transmitir conhecimentos às pessoas para que, do meu lado de frota, e que eles é que operam o meu equipamento, porque eu, como estou a dizer, os carros são meus, mas não sou eu que os conduzo, e ter aqui operadores que conduzem determinados equipamentos que não têm o expertise barra conhecimento para o fazer, embora legalmente habilitados estejam para o fazer, mas não têm aquilo que são as características para, e aqui é preciso mudar outra vez a cultura da empresa, que é fazer com que a formação de tudo aquilo que envolve equipamentos seja não só a regulamentada por lei, e quando eu digo isto é ser habilitação legal para conduzir, ou todas as formações que o Estado e a lei exigem, mas haver também uma cultura da empresa de formar internamente para aquilo que são os padrões aceitáveis de níveis de serviço que a empresa quer entregar. Porque depois a frota, repare, professor, a frota desempenha aqui um papel importante em que, primeiro, é um veículo de publicidade, Hum. os carros estão logotipados, por isso faz parte aqui do marketing da empresa. Por isso a imagem do veículo vende. Se tivermos operadores de equipamentos que não sabem utilizar os equipamentos, logo um hipotético consumidor ao lado pode achar, epá, olha, estes tipos desta marca são sempre a mesma coisa, pá, não têm cuidado nenhum, são os desastrados. E a marca não tem culpa nenhuma. E essa pode ser uma boa ou má publicidade, a forma como a viatura é apresentada, não só na forma como é manuseada e utilizada, mas na forma como é apresentada. Se limpa, se determinada em termos daquilo que é a forma como dispõe. E aqui muitas vezes lá está. A empresa pode ter toda a vontade, todo o interesse em fazê-lo, mas se não tiver quem operacionaliza diariamente os equipamentos, tem duas opções: ou vai gastar rios de dinheiro a corrigir sempre problemas que vão existindo, ou então gasta dinheiro a montante a formar, a profissionalizar as pessoas e vai ganhar muito mais lá à frente. E esse é um dilema com que eu me debato,
porque nós temos um departamento de training and development dentro da companhia, e nem sempre trabalhamos com aquilo que é o que esperamos, não é? Em termos da forma que eu tenho de ver as coisas e a forma da necessidade que eu achava do acompanhamento que as pessoas que operam os equipamentos deveriam ter e a parte do outro lado em que, ok, a prioridade do safety, obviamente, e compliance, isso nem sequer põe a uma empresa que exacerba tudo isso, mas depois falta ali um bocadinho mais, que é exigirmos um bocadinho mais de quem opera, mas antes de exigirmos, formarmos. Formarmos. E eu recordo-me que acontece muitas vezes isto nas empresas, que é querer-se exigir sem primeiro dizer como se faz, para depois lá à frente eu poder exigir, porque senão não funciona, não é? Isto é como com os filhos, nós primeiro temos que lhe dizer que está errado, porquê que está errado? É muito mais fácil para uma criança perceber que está a fazer mal se lhe explicarmos porquê e as consequências, do que só porque não. Não é? E aos Exatamente. colaboradores e à equipa, muitas vezes, que estão sob nossa tutela e que muitas vezes são elas que acabam neste caso, utilizar os nossos equipamentos e editar o nível de SLAs que eu consigo manter, temos que não só lhe dizer que ele está a fazer mal, mas mostrar-lhe o caminho para fazer bem. E aquilo que eu tenho tido resultados noutras passagens é que isto funciona. E muito. Porque independentemente da pessoa, nós olharmos e dizer, pá, estes indivíduos são sempre iguais, não têm cuidado nenhum, não é de todo verdade. Se nós lhe mostrarmos primeiro, não só que está mal, mas que há um caminho paralelo em que o grau de dificuldade é igual ou até menor e que a longo prazo lhe vai dar muito mais nível de satisfação e não pessoal e profissional e vai fazê-lo crescer também como profissional na área dele, os resultados são imensos. Agora, se nós só exigimos, se nós condenamos apenas e não dizemos, olha, mas está aqui outro caminho, é este, e se fizeres assim, assim e assim, os resultados vão ser aqueles. E ao fim de algum tempo, se ele mudar o padrão comportamental, mostrar-lhe a diferença entre o comportamento A e B e o impacto que isso tem em termos não só de SLAs na empresa, como até financeiro, não acredito que, independentemente do tipo de função que a pessoa exerça, que não muda um bocadinho a atitude. Isso E também eu é acho que formação. Isso também é exatamente. formação. Isso é um processo de formação. E é uma área que me é extremamente cara, porque eu é uma área que gosto imenso e acho que funciona. Funciona muito pela motivação e pelo extrair o melhor de cada um, dando importância a cada um na sua área, não menosprezando, independentemente do grau em que estamos numa estrutura na empresa, não menosprezar a pessoa e valorizar o trabalho dele e, quando errado, mostrar-lhe que há um caminho paralelo que é tão fácil ou igual e que tem resultados tão diferentes. E lá à frente mostrar-lhe os resultados. Professor, e tenho tido resultados. Quando a gente envolve a parte humana naquilo que são as relações laborais, e quando eu digo aqui a parte humana é de proximidade, hoje acho que o gestor já não tem que estar no primeiro andar e os funcionários no resto de chão. Acho que isto já não existe. As estruturas em pirâmide, na minha opinião, claro que as empresas têm que estar estratificadas, obviamente, e só assim é que funcionam, não estão estratificadas em termos verticais, mas estratificadas em termos de departamentalização. Sim. Obviamente, tem que haver sempre a figura de quem gera e a pessoa de quem operacionaliza. Mas eu acho que cada vez mais estas pirâmides hierárquicas que nós estamos habituados a ver tendem a desaparecer e há, obviamente, departalizações da empresa, departamentalizações, há estruturas diferentes da empresa, há cargos diferentes, mas quanto mais nós nos pusermos ao nível da equipa que gerimos, melhores vão ser os resultados que a gente tem. E eu No tenho fundo, tido muitos é a gestão resultados. da estrutura informal, a estrutura formal versus a estrutura Exatamente, informal na exatamente. empresa. E sabe As porquê, duas professor? estruturas. E eu, felizmente, onde tenho passado, os resultados têm existido. E eu vou lhe dizer, não é que eu me acho um gestor do outro mundo. Tenha utilizado mais o cunho da valoração pessoal e essas relações interpessoais e puxado todos para a tomada de decisão e para os resultados. E quando lá à frente nós envolvemos no início da corrida todos, e quando chegamos ao fim da corrida, o esforço de cada um compensou. É E verdade. aqui é um trabalho de equipa. E os resultados, como lhe digo, que eu tenho conseguido demonstrar nas empresas onde tenho passado, não tem sido a minha capacidade sobrenatural ou bombástica que tem feito com que isso acontecesse, mas às vezes a forma como eu lido com as pessoas e como tento extrair o melhor de cada um, independentemente da posição que ocupa, e a valorização que dou a cada um.
ele sentir que a função dele, independentemente do regime salarial ser baixo, ser médio, estar mais abaixo, mais à esquerda na estrutura, mas que ele é importante na estrutura e que tem um papel fundamental naquilo que é as contas de final de ano, quando a empresa achar o seu EBITDA e por aí fora e disser X milhões, pá, tu contribuíste para aqui e contribuíste importantemente com o teu papel. E acho que isto é que tem sido a chave do sucesso, não só meu, mas como acredito que muitos dos gestores acabam por, quando tendem a ser um bocadinho autocráticos e Hum. eu sou o centro da decisão e eu sou o centro do universo e mais ninguém existe, nem sempre os resultados são. Acho que essa cultura também é um bocado mais do passado. Penso que esta escola mais moderna de gestores já há mais um envolvimento Hum. aqui lateral e não em termos de pirâmide. Mas, como lhe digo, tem sido a chave para o sucesso, tem sido isso, que é a proximidade. Só por curiosidade, a logística é a logística que faz o planeamento de rotas ou é o fleet management? Não, não, não. O Fleet Manager, felizmente, não planeia nada disso. Só Não tem que planeia as manter rotas nada, só mantém a frota disponível funcional. para aquilo que é o número de toneladas e de quilos ou de volume em E os hectolitros. recursos humanos também, portanto, o Não, os Jorge recursos contrata, humanos não passa por mim também. também não passa. Por isso é que é a dificuldade que eu tenho, não Pois passa é, por mim. Eu só faço a gestão do equipamento desde a sua aquisição, orçamentos de manutenção preventiva, corretiva, compliance, tudo o que é padrões de compliance para com o Estado e compliance para com o padrão da empresa. Porque a empresa tem uma cultura de safety e de compliance abismal e com pois, uma visão de qualidade que eu, na empresa de onde vim antes, não existia, nem sequer era tema, e nós aqui temos uma visão de critério na forma como fazemos as coisas muito grande, e aqui sim é a valoração de uma multinacional, de várias culturas a contribuir para isto, e aqui é uma diferença abissal, aquilo que é o compliance e aquilo que é o safety e o security na empresa, aqui não é negociável, independentemente de se falhar a entrega de 1 litro ou de 1 milhão de litros, o compliance, o safety e o security de toda a gente não é negociável. E aqui a empresa tem uma cultura imensa para com todos, independentemente da estrutura que tem e do cargo que organiza dentro da empresa, não negocia segurança. É uma empresa claro, que tem um critério muito bem definido. E o Fleet Manager aqui tem, desde a aquisição do veículo, cumprir com aquilo que é o compliance da operação em termos de legislação e com aquilo que é o compliance do standard da companhia, e depois manter essa frota operacional pois, com a imagem da frota, com tudo o que é a operação da mesma, mas em termos de equipamento. pois, E aqui é que eu lhe dizia há bocadinho que sinto uma grande dificuldade, que é não dominar o elemento que utiliza o meu equipamento e que vai pois, encarnar todas as variáveis da minha claro, equação no final da conta. Porque no final do dia eu faço uma gestão financeira. Mas quem me pode enviesar essa gestão financeira que eu tomo não é apenas a minha decisão, mas sim a forma como quem, a montante ou a jusante, vai operar o equipamento na fabricação, na produção da caixa de carga, ou a jusante a quando no dia a dia da utilização, isto é que vai poder pois, facilitar ou não o meu orçamento. Porque se eu tiver bons utilizadores de equipamento, claro. provavelmente eu irei gerir um SLA mais elevado e irei gerar um saving, provavelmente, no final do ano, nos meus orçamentos. Se eu tiver operadores do equipamento que não cuidam, que não mantêm e com os quais eu não tenho muita interação, o que é que vai acontecer? Obviamente, os meus savings vão ser fracos e os meus SLAs vão ser fracos. E, obviamente, eu sou avaliado por aquilo que é a minha gestão financeira que faço do orçamento, que é um orçamento substancial para 350 viaturas, e também sou avaliado por aquilo que é o que entrego em termos de SLA, porque no final das contas a empresa vive com o que fatura e fatura quando Portanto, entrega. Se no a frota fundo, não tiver a jeito, gestão, também investimentos de substituição pode fazer, agora investimentos, por exemplo, de ampliação da frota, ou isso assim já depende ou seja, da tudo ou passa não. por nós. Agora, obviamente há sempre, nós gerimos dois tipos de orçamentos. Nós gerimos um orçamento em CAPEX, em Sim. investimento, e em Ok, OPEX, em custo. ok, estou a O que é ver. que acontece? Obviamente as decisões estratégicas de CAPEX são da empresa, não é?
Nós ok. neste plano, neste momento Mas temos um. vocês podem propor, por exemplo, podem dizer assim, Exatamente. Nós a tentamos frota tem o desafiar, diagnóstico desafiar. da frota. Precisamos de Exatamente. investimentos de substituição, precisamos de ampliar a frota para estas Exatamente. necessidades. E aí Ok, temos que, à parte de management team, levar aquilo que é a nossa amostragem da frota, seja por idade, seja por valor de manutenção que estamos a ter, e tentar com que as decisões de CAPEX do ano seguinte sejam no sentido de me permitir ter capacidade orçamental para ampliar ou substituir a frota. E aqui, obviamente, neste momento a empresa está com um plano muito forte num objetivo, porque são empresas com aqui com uma estratégia e nós temos uma estratégia de net zero, ou seja, temos um objetivo de sermos neutros carbonicamente até 2030 naquilo que é a nossa frota de distribuição. Por isso há um investimento muito forte da empresa para os próximos anos com vista a eletrificar pois, ou seguir o caminho do hidrogênio ou do que seja que o mercado nos venha a oferecer. No nosso caso, penso que a eletrificação é uma solução, porque estamos a falar de distribuição capilar, estamos a falar de canal Horeca, não estamos a falar de grandes distâncias percorridas. Obviamente são investimentos avultados, não é? As viaturas elétricas neste momento ainda têm um custo de aquisição quando comparada com motores de combustão que utilizam combustíveis fósseis grandes, não é? E infelizmente o Estado português não apoia as empresas privadas nestes planos de transição. Por acaso estive há pouco tempo numa conferência de uma das marcas de pesados utilizada muito em Portugal e no mundo, e em que havia, por exemplo, em Espanha, só para termos um bocado a ideia, em Espanha todos os anos está a haver cerca de 600 a 700 milhões de euros disponibilizados às empresas para financiar a troca por veículos cujas emissões carbónicas sejam zero. hum, Aqui em Portugal esse apoio não há. Obviamente, num país onde, claro que economicamente já somos frágeis dentro da Europa, e quando concorremos com países dentro da Europa que apoiam a solução do net zero na empresa com financiamentos de 50, 60% do valor da aquisição das viaturas de combustíveis alternativos, como o caso da eletricidade ou do gás natural ou de outros. Ainda ficamos aqui um bocadinho mais para trás, não é? Embora nós tenhamos uma empresa muito forte por trás de nós, então vai haver a partir fundamentalmente de 2026 investimentos muito fortes na transição energética, porque para pois, nós, enquanto grupo, não uma é negociável. multinacional, isto é uma estratégia transversal a todos os países, no A fundo. todo o grupo, Net a todo o zero, a grupo. todo o grupo, pois, Obviamente, poderá haver OPCOs com apoios dos governos localmente, outras claro, não, mas o objetivo da empresa é, independentemente daquilo que seja o apoio governamental da OPCO A, B ou C, a definição estratégica da empresa, porque quem toma decisões é, até 2030, tudo o que é a nossa frota de distribuição tem que ser neutra carbonicamente e pois, é para aí que estamos a evoluir. E aqui as nossas decisões de gestão é tentar desafiar a empresa em termos daquilo que é os investimentos em CAPEX para o ano vindouro, em estruturas, porque obviamente aqui também é uma tomada de decisão complexa, porque não basta adquirir as viaturas, obviamente tem que haver toda uma estrutura física nos diferentes centros de distribuição que permitam acolher essas viaturas e permitir o carregamento dessas viaturas, não é? Porque isso é uma infraestrutura que não pode estar dependente de carregamentos na rua, ou seja, nós temos que ter forma estrutural de carregar os veículos em casa e para quando eles saem para a operação estarem carregados e com autonomia para conseguirem trabalhar. E obviamente vai haver aqui um esforço muito grande financeiramente da empresa, não só na aquisição das viaturas, como na criação de uma infraestrutura interna de carregadores e de meios que permita fazer esta transição carbónica. Mas lá está, é uma tomada de decisão, é uma tomada de gestão e é uma decisão que lá à frente poder-se-á dizer valeu a pena, não valeu, mas vale sempre a pena porque foi uma tomada de decisão, porque a não tomada de decisão é que não é tema. E aqui é que tem sido este o desafio, numa empresa destas em que nos desafia a acrescentar. Embora nem sempre com a velocidade, como eu já referi duas ou três vezes, que nós queríamos com que as coisas acontecessem, ou que eu que vinha de uma empresa grande, mas familiar, em que nós dizemos ao responsável, ao patrão, epá, isto funcionava melhor assim, e ele aceita ou não aceita, e a decisão no dia a seguir está tomada, obviamente não. Aqui há muito mais inércia, mas há essa possibilidade de permitir a nós, enquanto gestores, desafiarmos para, por A mais B, explicando, obviamente, não é dizer só porque sim,
e tentarmos mudar, como o professor dizia, não é? A nossa frota, em função destes custos de manutenção, ou destes custos de operação, ou desta necessidade que transportamos, precisamos de incrementar, de substituir, e aqui temos alguma liberdade na tomada de decisão. O que nós temos é que tentar influenciar é a parte dos investimentos, ou seja, e obviamente o que vai ser libertado em investimento para o ano 2025 ou para o ano 2026, aí obviamente não é a minha área que define, a minha Pois, área tem que apresentar um orçamento de OPEX, ou seja, de custo mês a mês, as decisões macro, não é, de investimentos, seja na área da frota, seja na área da produção, seja na área do safety, seja na área da logística, seja na área de infraestruturas, obviamente aí passa pela equipa de gestão a nível global, em que toma a decisão para cada OPCO, também ouvindo o gestor de cada OPCO global, dizer, epá, nós para Portugal precisamos deste, daquele investimento, vai tentar desafiar lá fora, não é? Ou seja, é aqui um desafio em cadeia, eu tento desafiar a parte financeira em Portugal e aqui em Portugal, quando no final das contas chegar a tentar influenciar a luz verde ou não para esse orçamento para o ano, vão ter que influenciar mais alguém acima, não é? E aí depois cada um tem que fazer o seu papel para tentar com que as coisas aconteçam, porque não é fácil, como lhe digo, gerir muitas viaturas com grandes picos de sazonalidade, com avarias extemporâneas que nós não dominamos e ainda por cima, como o professor achava que era, que também podia fazer sentido, com capacidade de decisão na tomada de decisão de contratação dos operadores ou com pois. capacidade de influenciar o comportamento desses operadores via Quem, formação, quem via o que gera seja. esses operadores é a logística, não? Exatamente, ou seja, a logística é que tem os meios Pois, humanos e eu tenho os veículos que ponho à disposição para eles utilizarem, obviamente, embora nós pois, sejamos todos funcionários da mesma empresa, mas cada um na sua área, os meus carros estão à responsabilidade no fundo deles pois. e eu tenho é que mantê-los, gerindo um orçamento e Tem pronto. uma boa experiência do caos, da teoria do É, caos. exatamente. A teoria do caos que eu aprendi consigo, professor. A teoria do caos. Está a E ter uma depois boa o experiência. efeito que eu aprendi consigo, do efeito borboleta, funciona Exatamente. porque eu às vezes sinto que acontece qualquer coisa aqui em Lisboa É, e no Porto está a ser influenciadíssimo por isso e no Algarve. Porque depois o meu exatamente. grande problema é que eu tenho 13 centros de distribuição com uma cobertura nacional, desde o Porto, Alcaíns, Porto Alegre, Leiria, Coimbra, até passando por Lisboa, Setúbal, Évora, Beja, Faro, Alcaíns, e em que não é humanamente possível você estar localmente a tentar influenciar. Mas o que é que eu criei? E criei uma coisa que eles estão a achar um piadão e está a ter um resultado imenso, que é envolver cada líder local, ou seja, nós temos em cada operação destas há um líder que gera as equipas, quer de armazém, quer de logística, quer de motoristas, no caso, e nós criamos uma coisa interessante que é mensalmente reunimos via Teams e onde eu partilho com eles uns dashboards de custos de manutenção, por rubricas e por centro de distribuição, coisa que eles não tinham visibilidade. Ou seja, até então eles não tinham noção de qual era o custo que a frota deles tem e não tinham outra coisa, que era a comparação do centro de distribuição dele com os outros centros de distribuição. E o peso que, independentemente de ele ter uma frota igual a outro centro de distribuição, em termos de número, mas que tem um peso maior em termos percentuais naquilo que é o consumo do meu orçamento. E então começa aqui a criar algumas guerras saudáveis, que é eles verem não só o centro de distribuição deles, mas mensalmente têm acesso a dados que lhes permite ver a evolução dos custos, onde é que estamos em termos da AP, ou seja, daquilo que é o orçamento. Isso é com gente da logística que está a reunir, ou Exatamente. com as pessoas Reúne da com logística. o responsável, porque no fundo, repare, como eles operam os meus equipamentos, Claro, eu acho que envolvendo-os e eles tem tomando noção. consciência daquilo que são os custos que está a ter, eles acabam por localmente criar ações de sensibilização, nem que seja de falarem 5, 10 minutos numa matinal antes do início do dia, para o pessoal, os custos de manutenção estão a evoluir, epá, estamos fora de linha daquilo que é o orçamento, pá, cuidado, tenham mais atenção com isto. E são os meus olhos e os meus braços localmente. E então têm tido, eu às vezes até No temos. fundo é a visão sistémica, é eles Exatamente, terem um sistema exatamente.
Quer dizer, a cabeça não sabe o que os braços estão a fazer, portanto, a ideia é que funcione Muito como um sistema complicado. integrado. E essa foi aquilo que eu há pouco falava, professor, era de metermos todos a tentar remar no mesmo sentido para que lá no final do dia os resultados Sinergético. sejam melhores. Foi o que tem acontecido, embora eles não sejam parte da minha, quer dizer, são parte da minha equipa, mas não estão na minha tutela orgânica, não dependem de mim nem eu deles, mas eu acabo por depender deles e eles de mim. Porquê? Se eu não lhes mantiver uma frota disponível, eles não conseguem entregar. Se eles não operarem bem as minhas viaturas, eu não vou conseguir gerir um orçamento. E então, quando eu comecei a partilhar informações com eles, quando eu aprovo orçamentos e partilho com eles os custos dos orçamentos, eles depois já me chegam a mandar mensagens: aí, Jorge, isto realmente é um bocado puxado. Pois, então se calhar convém chamar o operador à atenção de que é importante fazer um checklist, de que é importante fazer um relatório de avarias e de que é importante fazer uma avaria, um relato dessa avaria atempada para que nós consigamos agir a montante e de forma preventiva e que não andamos atrás do prejuízo. Porque, obviamente, um carro parado tem o custo não só da reparação, mas tem aquele custo que chamamos, não é, professor, o lucro cessante, não é? Que é aquilo que a viatura faturaria em 1, 2, 3, 4, 5 dias, deixa de existir, ou seja, tem o custo direto E de o impacto nas manutenção, outras, porque em exatamente, vai todos sobrecarregar entregas que não se todas as consegue outras unidades, não é? E sobrecarga vai das outras. sobrecarregar as outras unidades ou os outros colaboradores. Por isso nós perdemos dois lados, que é o custo direto por via do que quanto vai custar a reparação e o custo indireto por via do lucro cessante, que é quantos dias a viatura estiver paralisada, é quantos dias que ela não fatura a um valor de X dia. A conta é fácil de fazer, não é preciso fazer derivadas aqui, nem primitivas, algo que eu aprendi a fazer, mas que tanto testava, não é? Que é uma conta mais da nossa matemática 2 que era mais aplicável à gestão, não é? Das nossas probabilidades, da nossa forma mais simples de criar modelos de avanço ou não avanço, tomo Teoria de esta decisão, jogos. ou tomo B, não é? A teoria do prisioneiro, os jogos do Dilema do prisioneiro, prisioneiro é nunca mais me esqueci, teoria de professor, nunca jogos. mais me esqueci. Mas a E teoria do caos então, também é útil do ponto de vista não, do comportamento esta sistémico. é, professor, teoria do Aliás, caos é o meu dia a dia, não é? É o meu pois, dia. exatamente. Eu não consigo viver fora do caos, porque o meu telefone, a pessoa não imagina, é com os fornecedores, é oficinas, é colegas dos centros de distribuição, dos 13 centros de distribuição a pedirem-me ajuda no tema A, no tema B, depois parte de compliance, como eu tenho algum expertise em termos legais, porque venho dessa área, tudo o que tem a ver com gestão de tempos de trabalho e por aí fora, pedem muita solicitação nessa área, inclusive tínhamos um problema, porque as empresas normalmente têm um core, que é o seu negócio, não é? E as empresas que produzem cerveja, o seu core é produzir cerveja. Muitas vezes toda esta parte de logística, distribuição, são canais que a empresa acaba por ter que criar, mas o seu core fundamental é produzir aquele produto, ponto. O resto é algo necessário para o permitir a fluidez da sua produção e a maximização daquilo que são também, obviamente, garantia de qualidades de serviço e por aí fora, que muitas vezes com a externalização se perdem e que muitas empresas optam por tentar manter todo o fluxo até ao cliente final. Mas não é, tive que criar aqui, quando nós acabamos por ter negócios um bocado fora do nosso core, e se não tivermos reunidos de pessoas que tenham expertise para nos dizer, olhem, atenção que há este, aquele e o outro rácio que é necessário cumprir, aquela obrigação ou outra em termos legais, às vezes não é fácil. E eu tive aqui que trabalhar em alguma parte dessa área para tentar criar aqui alguma possibilidade de transmitir conhecimentos aos operadores dos equipamentos numa parte legal muito específica na área, para evitar aquilo que eram se tivéssemos que fazer a teoria do prisioneiro, perceber se aquilo iria ou não ser uma probabilidade efetiva ou não e qual a dimensão do risco que poderia ter em termos de impactamento financeiro, a não decisão que muitas vezes acabou por acontecer. E o risco era muito grande, obviamente a probabilidade a gente nunca consegue mensurar, mas era muito, muito complexo. E então fez um trabalho aqui a montante, não só de consciencialização, de formação, de processo que se criou. No fundo, criou-se um processo e uma rotina, onde hoje o nosso problema e a nossa probabilidade financeira está
quase 70% inferior àquilo que era no year to date hoje, comparado com o ano passado, estamos para aí já 70% a menos daquilo que é a probabilidade financeira em termos de risco. O que para mim é muito importante, porque quer dizer que a decisão que foi tomada de envolver os outros e de criar um plano de ação, de formar as pessoas para lhes depois exigir, penso que tenha de estar a ter resultado e a provar que se calhar faz todo o sentido primeiro dizer como e a seguir perguntar porquê que não fizeste daquela forma. Porque perguntar primeiro sem ter primeiro ensinado era a mesma coisa que os semestres começarem com os testes e depois vir a matéria a seguir, não era, professor? Seria complexo, não é? Quer dizer, Está-me a dar era um umas bocado. ideias. Olha, tem aqui o teste, tentem fazer. E depois, se não Depois conseguir, a dos gente ao alunos longo do estarem com semestre. medo suficiente, agora vamos dar a matéria. Mas, não, mas olha que às vezes, professor, às vezes é isso que muitas empresas pedem, ou seja, pedem que alguém seja capaz de fazer algo dentro daquilo que é uma visão da empresa e cultura da empresa, que nunca ninguém lhe ensinou o caminho para lá chegar. Pois, E eu comungo que muitas vezes primeiro mostramos o caminho, dizemos como se faz, ajudamos uma, duas, três vezes, para depois podermos exigir, porque senão claro. era um bocado, como dizemos agora na brincadeira, não é? Ah, primeiro dia, está aqui o teste. Claro que isso ia aumentar e fomentar a desistência da cadeira, não era? Ah, não, vou ali já anular a matrícula. Era um bocado. Qual teoria do caos? Nem chegava a acontecer, não era, professor? Não, mas a dinâmica que descreve ocorre nas ciências da complexidade, que é Uhum, o conceito limiar do caos. O que é o conceito limiar do caos? Há processos que são, têm uma componente que é quase periódica, quase cíclica, como tem o caso da sazonalidade, mas dentro dessa componente tem elementos de aleatoriedade ligados a, por exemplo, ocorre um acidente ou na fase alta tivemos um pico superior àquele que nós tínhamos pensado que íamos ter, ou tem um pico súbito também numa fase baixa. E essa componente gera geralmente marcadores nas séries temporais, mesmo se for analisar, na Covid-19 tem isso, numa série de uhum, uhum. elementos, que é a dinâmica do chamado limiar do caos, em que tem componentes que são quase ciclos, misturados com uma componente de caos mesmo, em que até que pequenos desvios podem provocar grandes. E no seu caso tem essa dimensão, tem a dimensão Bastante. tem uma dimensão de caos, mas perto daquele limiar do caos, com uma componente que é sazonal e depois aquelas coisas que são os imprevistos que podem, e um imprevisto aqui pode causar uma grande disrupção. Disrupção, exatamente. Mas isso é que no final do dia, professor, the end of the day é isso que é o estímulo. É isso que é o estímulo. Porque, epá, Não tem um dia de tédio. não, não, não. Acredito, Dizia, professor, neste momento eu não olho para o relógio para tentar perceber quando é que é a hora de me vir embora. Quando olho, pois, às vezes, aí é bem. E muitas vezes não conseguimos concluir tudo o que temos pendente, porque depois, repare, muita coisa depende de si, muita coisa depende da forma como autoriza, não autoriza, toma a decisão, não toma a decisão, e ali não pode haver uma não decisão. Porque depois é o que o não, professor senão diz, não há faz o entrega. efeito borboleta, não é? Uma não decisão aqui ou uma má decisão aqui vai criar uma disrupção lá à frente, e que pode ser complexa. E então, é como eu costumo dizer, prefiro errar tomando uma decisão do que não tomar uma decisão, independentemente de qual seja o resultado. Porque isso é que é o desafio da liderança, isso é que é o desafio da gestão, é todos os dias nós aprendermos, inclusive, e acho que é onde nós aprendemos mais, é com os erros. Mas a equipa dos 40, 30, 30, eu não abdico, professor. Ter uma equipa de 40% de Valdemares que tem E ali a tempo de empresa empresa. aposta mais em rotatividade ou tenta mesmo reter os quadros? Não, tentamos, é uma empresa que tenta reter muitos quadros. Ah, Epá, provavelmente nem sempre os consegue, não é? Porque, claro, como é pois, óbvio, mas há uma dinâmica aqui de objetivos de cada é um de que eu sei nós que há individuais. multinacionais que fazem despedimentos em massa de vez em quando Não, e não, não, não. tem uma Por cultura de aqui, muita rotatividade e não, essa por aqui, como lhe digo, daquilo que tenho visto da empresa, pelo contrário, é uma empresa que sedimenta muito a proximidade com o colaborador e o bem-estar do colaborador.
É certo, uma empresa que se preocupa não só, e quando digo bem-estar, não só financeiro, digo em termos de pequenas coisas que no final do dia fazem diferença também. Agora, certo, dissermos assim, qual é o nível de retenção? É o ideal? Não tenho esses dados em termos claro, macro para obviamente, ter noção de qual é o nível de retenção. Isso provavelmente a gestora de recursos humanos e a responsável dos recursos humanos terá. Obviamente, se perguntarmos, está em linha com aquilo que é o objetivo da empresa? Provavelmente não, porque obviamente uma empresa que gera alguma capacidade nas pessoas corre sempre algum risco, claro, que é pois, criar talentos, criar bons profissionais e depois muitas vezes acabamos por ter que os deixar fugir, seja por questões financeiras, sejam por questões de que hoje a própria juventude e mais a malta mais nova tem muito horizonte aberto claro. e nem sempre tem a ver com a questão financeira, tem a ver com as oportunidades. Ou seja, eu gostava de experimentar aquele setor, aquele departamento, acho que tenho expertise para isso. Dentro da empresa, epá, não abre nenhuma vaga nesse aspecto, epá, mas apareceu-me na empresa ao lado. Vou experimentar. Epá, mas o risco de mudar de emprego e a segurança de empregabilidade que tens aqui, não quero saber. O E risco eles não compensa. têm cláusulas para que não pode trabalhar para a concorrência. Não, tem cláusulas de segredos, tem cláusulas de. Na parte de management temos um bocado esse cuidado na reserva, Mas não, naquilo que não são tem as cláusulas decisões de que que tomamos. durante X Não, anos não não. pode ir trabalhar Período, para a concorrência. período de nojo, no caso, não é? No fundo estamos a falar. Não, não temos essa, pelo menos ao meu nível. Não sei se a nível, se subirmos mais na estrutura, se existe ou não. Mas não acredito. Que a empresa depois tem uma coisa boa, professor, que é aquilo que eu lhe dizia há bocadinho. Sendo uma multinacional quando abrem vagas noutras OPCOs, em áreas onde podemos ter currículo ou expertise para, a empresa dá preferência internamente à migração dessas pessoas, Ah, seja de interessante. Portugal para os Estados Unidos, seja de Portugal para a Holanda, que é onde é a Pois, sede da empresa, seja de Portugal para Brasil, onde temos uma operação muito forte, não é? Também por via da dimensão do país, obviamente, não é? O consumo de cerveja também é muito grande, estamos a falar de 200 e tal potenciais, 200 e tal milhões de potenciais consumidores, e a empresa dá muito estas oportunidades. Nós temos todos os dias acesso a uma plataforma onde há as oportunidades mundiais dentro da companhia e onde nós nos podemos candidatar. Obviamente, depois entramos a concorrer com outros colegas do país ou de outras ópcos ou externas, mas a empresa, em igualdade de circunstâncias, vai dar sempre a oportunidade a uma pessoa interna, não pondo em causa assim, vou deixar o Jorge vir para este cargo e o Jorge vai deixar a área onde está a fazer um bom trabalho. Não, isso não é tema para a empresa. Nós todos temos que fazer no início do ano um plano de objetivos pessoais até ao final do ano. pois, interessante. E no final do ano somos avaliados por isso. Hum, Somos avaliados por aquilo que são os objetivos a que nós nos propusemos, em termos não só de departamento de frota, como do departamento a seguir onde estamos inseridos, e em setembro há uma avaliação daquilo que são os nossos objetivos e temos objetivos de carreira, ou seja, nós temos que nos propor, mesmo dentro da companhia, a companhia estimula muito isso, que é nós colocarmos a fasquia lá em cima, que é não, a companhia não quer 100% de Valdemares, como há bocadinho dizia, professor. Não, quer algumas pessoas com capacidade para ser os 30% a seguir ao Valdemar, que são as pessoas com capacidade para serem promovidas, as pessoas com capacidade para abraçarem novos projetos. Claro que a uhum, empresa precisa de Valdemares, não é? A empresa precisa de Valdemares, daquelas pessoas estáveis e que permitem aqui, no fundo, garantir o comboio ali no carril direitinho, a funcionar todos os dias, naquela operação de beabá. Mas obviamente precisa de pessoas com vontade de crescer profissionalmente, vontade de dar saltos para aprender outros ramos de negócio dentro da empresa. E a empresa, aquilo que eu tenho visto é que é um mundo de oportunidades. É um mundo de oportunidades, mais uma vez, com toda a inércia, com toda a dificuldade de se locomover pela dimensão que tem, mas tem sido um desafio enorme para mim e de aprendizagem, porque a própria empresa nos coloca, e a função em si, desafios todos os dias. E eu lido pois, mesmo com a teoria do caos linear, com picos que criam, se nós às vezes não tivermos cuidado, disrupções grandes. Porque depois obriga-nos a movimentar equipamentos do ponto A para o ponto B para reforçar a operação. Porque depois, lá está, tem imponderáveis que nós não controlamos, que é os claro, sinistros, o professor dizia, as avarias dos equipamentos, que obviamente sendo máquinas não avariam,
naquele plano que é, pá, não, avaria só em novembro, porque é quando a operação começa a descer. Não, às vezes é no pico da Começa operação a que ela haver uma, é uma amplificação. Bloqueia logo tudo. e Em aí rede, é muito efeito complexo. borboleta em rede, no fundo, é isso. Exatamente. E aí, A logística aí no é final do dia vamos ter que ser nós a responder por isso e obviamente a pior coisa que podemos ter é não termos uma solução. Temos que ter sempre pois, um plano B na manga, fazendo migração de equipamentos, deslocação de equipamentos do ponto A para o ponto B. Lá está, temos é que garantir o nível da operação, temos que garantir aquilo que é a satisfação da necessidade da logística, porque obviamente a logística tem que ser, tem que fazer cumprir a necessidade do departamento comercial. claro, E o claro, departamento comercial, obviamente, em todas as empresas tem um peso grande, porque no fim do dia são eles que apresentam a possibilidade de atingirmos os valores dos objetivos, não é? Porque no fundo são eles que acabam por vender a mercadoria, não é? E nós temos é que garantir que essa mercadoria que vendida foi entregue e com um nível de horários, dia tudo certinho, e aí a frota tem um papel preponderante porque ainda não claro. temos drones a fazer entrega. Se calhar daqui a 20 anos estamos aqui numa sessão, eu já quase reformado ou a caminho da reforma, em que eu já faço a gestão de 2000 drones para entregar microencomendas da DHL ou da Amazon ou qualquer coisa. Ou até cerveja, em que já se entrega diretamente com drones, quiçá, não é? Quiçá. Mas também, como tenho formação em gestão aeronáutica, para mim não vai ser problema. Aí vai estar a entregar cerveja a alienígenas. Mas também, professor, como nos drones para nós não é problema, nós vimos de Ou gestão. entidades interdimensionais. Epá, não sei se eles beberão cerveja, professor. Vamos ter um Vamos ver é mercado se isso depois não interdimensional. provoca, olha, não provoca curto-circuitos no cérebro dessas máquinas ou desses equipamentos. Mas como dizia, mesmo que o futuro próximo seja ainda com humanos ou não, mas com drones, também não é problema. Vindo nós de gestão aeronáutica e eu até tendo um curso de oficial de operações, pá, estou garantido para o futuro, porque mesmo que o futuro seja esse, eu estou no bom caminho. E por acaso Sim, isso foi uma coisa que a gestão e quando aqui meteu o ramo aeronáutico, eu acho que para mim foi extremamente interessante. Primeiro porque trazia algum know-how também, já da vertente prática da aviação, como sabe, estive inserido no mundo da aviação. Mas depois até aquilo que nos dá de visibilidade eu acho, eu não tirei gestão pura, não é? Mas a gestão aeronáutica teve aqui, pela especificidade que tem e pelo tipo de matérias e pelo conjunto de conhecimento ser muito para a vertente, algumas disciplinas a pender para a aeronáutica, e sendo a aeronáutica um regime onde a excelência é muito grande, não é? O expertise, o rigor, o critério nas tomadas de decisão, para mim valorou-me bastante até profissionalmente. Achei que foi mais interessante do que se calhar tirar uma gestão pura, mais académica, muito mais assim virada para a globalidade e não tão setorial como foi, pois, embora nós temos cadeiras, como o professor sabe, em termos de organização de curso, a base é gestão, quase todas têm a ver com a gestão, mas depois alguns professores, e bem, em alguns ramos, tentavam puxar aquilo para exemplos de companhias de aviação, para exemplos de tomada de decisão na gestão na aviação, e como as tomadas de decisão têm que ser tão ponderadas, porque o efeito de causa aí, o efeito de borboleta é maximizado, exponenciado, elevado a não sei quê, permitiu-me aqui um bocadinho mais, se calhar, de rigor pessoal e profissional na forma como gosto de tomar as decisões. Um bocadinho mais pois, ponderado e não tão assim de ânimo leve. pois. A experiência da gestão aeronáutica aliás, isto tem sido uma aula, mas é interessante porque isto tem sido uma aula de gestão. Tem sido, não Na, é? é, a sucessão até agora tem sido uma aula interessante de gestão. É isso que Eu permite digo estas isto porque, pessoas. repara, a minha formação de base é de gestão, Eu sou lembro-me disso. do ISCTE, portanto, Exatamente. é a licenciatura em gestão com especialização em finanças, mas de qualquer modo, nós tínhamos as unidades curriculares pré-Bolonha, portanto, estou a falar de um curso de 5 anos, Uhum. no último ano era o projeto empresarial aplicado, mas pronto, as grandes temáticas da gestão, houve uma série de grandes temáticas da gestão que o Jorge acabou de falar, que percorreu-as. Questão da agência.
dimensões relacionadas com, inclusive há bocado, no fundo, aquilo que o Jorge introduziu aí foi a questão da necessidade de business intelligence. Portanto, ou seja, as pessoas terem acesso à informação atempadamente para tomarem melhores decisões dentro de, porque se A não sabe o que é que está a acontecer com B, portanto, a informação em sistemas que estão interligados, aquela passagem de informação era fundamental para todos terem uma melhor performance. Porque senão, Exatamente. no fundo, e essa a questão da business intelligence, de as Eu informações acho, necessárias para a eu tomada acho que, de professor, decisão. sem dados e sem informação não há gestão. Pois, exatamente. Ninguém consegue decidir nada se eu não souber quanto é que me custa o litro do combustível, para depois conseguir multiplicar pelos litros, para depois saber quanto é que isso pesa no meu orçamento. Se eu não souber quanto é que me custa a manutenção, quanto é que me custa em sede de manutenção preventiva, corretiva, por isso, primeiro é importante compilar dados, ter uma amostragem, para depois então se poder escolher o caminho, porque sem dados não há gestão, na minha opinião, professor. E sem Pois, business intelligence, sem compilação de dados e de informação e sem difusão depois dessa informação para um lado exatamente, e pois para essa é o a outro, questão. não é? Essa é a No fundo, questão. no fundo a grande questão da intelligence é que a inteligência são todas as atividades de intelligence são todas as atividades envolvidas na produção de conhecimento necessário à tomada de decisão. Ora, Exato. esse conhecimento, no caso de uma empresa, é produzido em conjunto e tem de ser comunicado. Portanto, no fundo, aquilo que o Jorge fez ao conversar com os vários, vamos nos reunir e vocês precisam de saber isto, e vamos manter este sistema de comunicações. Criou um sistema interno de business intelligence para Mas uma sabe melhor que performance. criou-me Todos. alguns problemas. Sabe porquê? Porque eles antigamente não tinham nada, logo não questionavam nada. E agora, de vez em quando, epá, e se tivéssemos uma situação assim? E eu disse, epá, calma, a equipa não é grande, os recursos não são Estavam? infindáveis. Vocês antigamente não tinham nada e não se queixavam. Agora começam a ter alguma informação e pedem mais. Eu acho que é importante, mas o caminho faz-se caminhando e as É, coisas têm que exatamente. aparecer gradualmente. E hoje já todo até temos visibilidade, criamos um dashboard junto com outro colega meu, que é uma máquina em Power BI e em Hum. Excel e por aí fora. Temos num SharePoint hoje um fecheiro de disponibilidade de frota, em que Ah, todos sabemos em cada um dos centros de formação, de centros de distribuição, qual a frota que existe e se está disponível, indisponível se está em oficina, se está a aguardar levantamento em oficina, se está a aguardar ida para a oficina, e isso depois permite-me gerar em Power BI uma série de dashboards que me permite saber diariamente a percentagem de disponibilidade de frota que eu tenho no centro de distribuição A, B, C, D e no global da empresa. E isto não e existia. a empresa não importou isso para outras localidades, para outros países? Não se difundiu Não sei, ainda como não. boa prática? Mas isso nasceu, por acaso nasceu um projeto interessante. Esse meu colega, é uma pessoa com quem eu gosto muito, pessoal e profissionalmente, fizemos uma viagem a Madrid no âmbito do conhecimento de novas versões de uma marca com quem nós trabalhamos, de automóveis, em que houve no circuito de El Jarama, em Madrid, a apresentação de um novo produto e em que são convidados os potenciais clientes, obviamente, não é? E havia também ali a questão de novos projetos, não só em termos de novas viaturas, mas também novas evoluções em termos daquilo que eram combustíveis alternativos, como a eletrificação e por aí fora. E nós fomos os dois em representação da empresa, convidados por essa dita marca. E desde o avião às nossas bocadinhos que tínhamos soltos, pá, eu ia a pensar, pá, e se conseguíssemos fazer isto, tu que és o homem aí do Excel e do Power BI, como é que a gente pode montar isso? Pá, isso é fácil, fazemos assim. O projeto nasceu, já está, já fizemos o kick-off da situação, já estamos aqui, demos até ao dia 31 de julho às equipas para se adaptarem, porque também temos muita gente de férias ainda, em termos de informação, é como se trabalhássemos isto em pré-produção, e a partir de 1 de agosto tem que estar tudo, porque depois aqui o papel da frota é também supervisionar e questionar porque é que não está a ser feito. Pois, Porque isso vai dar uma visibilidade a toda a gente dentro da companhia do trabalho que está a ser feito e da pois, tentativa de maximização dos SLAs, dos Service Level Agreement, e que eu quero manter e que quero ter o mais alto possível em termos de disponibilidade de frota, é o meu objetivo, e obviamente isso passa por envolver todos e transformar essa intelligent visível, independentemente do nível da empresa que queira ver
ou para levarmos para reuniões de tomada de decisão, se, por exemplo, o objetivo for captar CAPEX para investimentos em frota no ano seguinte, se tivermos níveis de disponibilidade baixos, tentar levar por A mais B, que estes níveis acontecem por necessidade de mudança de frota, derivada da idade, do que seja, e só com dados é que eu consigo, com uma parte de management team, em termos de decisores da OPCO, quanto àquilo que são os capitais disponibilizados em CAPEX para o ano seguinte, só consigo se tiver dados para lhe mostrar. Não posso chegar lá e dizer, não, olha, eu preciso de X porque sim. Não, mas Claro, precisa porquê? Porquê que precisa disso? Nós temos uma frota, qual é o rácio, qual é o custo por veículo? Qual é o custo por quilómetro? Ah, não sei. Ah, qual é a sua disponibilidade à operação na frota? Ah, não sei. Então, para que é que precisa do dinheiro? Ah, também não sei. Quer dizer, difícil alguém me dar, seja o que for, da oportunidade para o ano seguinte, se eu não provar por A mais B que tenho essa necessidade. E aí é a parte da intelligence e a parte de dados que são fundamentais de gerir. E a informação, quando eu entrei, era um bocadinho reduzida ou inexistente, pronto, e agora é um caminho, como eu digo, que se faz caminhando, mas tem sido, como lhe disse há bocadinho, e volto a reiterar, um desafio interessantíssimo numa empresa extremamente desafiante, nem sempre com a velocidade que nós entendemos, mas pronto, quem vem da aviação também tem que perceber que cá em baixo as coisas andam um bocadinho mais devagar e que não andam tão a 900 quilómetros hora, não é? Andam um bocadinho mais devagar e um bocado como o piloto que opera a máquina tem que tomar uma decisão com base numa velocidade de 900 quilómetros hora, um comandante de um barco já tem que tomar uma decisão com base em 4, 5, 6 nós de velocidade, não é? É um bocadinho diferente. Por isso ele pode tomar a decisão mais tarde, enquanto na aviação tem que se tomar a decisão mais cedo, porque o efeito borboleta é muito mais fácil e a disrupção é muito mais fácil de acontecer. Aqui, pronto, temos que nos adequar também. Agora, eu também estou a acomodar-me à velocidade da empresa, estou a acomodar-me aos processos, e estou a tentar desafiar para que as coisas mudem para aquele lado, que é a minha visão de gerir e de liderar e de tentar criar aqui governança em determinadas áreas, mas muito assente nessa parte no business intelligence, na criação de dados e na compilação dos mesmos, para que eles sirvam lá à frente para me defender e também para justificar investimentos e necessidades que eu tenha, seja no que for. exatamente, exatamente. Jorge, Interessantíssimo, professor, e foi um prazer e espero que o professor continue com estas sessões que permite-me aqui também todos os anos. desabafar um bocadinho o meu conhecimento e aprender Oh, ainda Jorge, um bocadinho com o foi uma aula professor. interessantíssima de gestão. Foi Gostei uma imenso, série de professor. aspectos do management, portanto, e da gestão, das várias dimensões, de várias dimensões e de grandes temáticas da gestão que foram trabalhadas aqui. Um Acho bocadinho. muito importante. Achei extremamente interessante, mais uma vez, não me querendo Eu repetir, eu também, é Jorge. sempre Isso um privilégio foi privar consigo, interessantíssimo. professor. Foi interessantíssimo e mesmo para alunos que estejam a ver, ter a perspectiva de quem até verem a correspondência entre grandes temáticas de gestão que aparecem nos livros e elas a surgirem mesmo na prática. E o seu testemunho aqui foi muito interessante porque expôs mesmo isso, porque o Jorge, à medida que ia falando, acabou por percorrer uma série de áreas da gestão, foi percorrendo uma série de grandes temáticas da gestão e de áreas da gestão. Tive bons E professores, foi a eles minha sorte. Cruzei-me com pessoas que me influenciaram e positivamente toda a e sua experiência profissional e percurso de vida ajudou também lhe também. dá essa Ajudou perspectiva. também. Sim, 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 Também sim, lhe dá sim. essa perspectiva. Muito Mas obrigado, Jorge. foi muito E importante, professor. Olha, foi um muito obrigado, prazer irmão. ouvi-lo, Um prazer e é igualmente sempre um prazer também. ouvi-lo e a sua partilha e a sua importante partilha de experiência e de Muito conhecimento. obrigado, professor. E, Muito obrigado mais uma vez o pelo vídeo convite. vai ser disponibilizado, eu agora vai ser convertido, portanto, e depois não sei se hoje ainda consigo, ou se não sair hoje, sai amanhã de manhã, Sim, senhor. portanto, mas em princípio é capaz de sair hoje. Ok. Mas o importante Portanto, foi este bocadinho que privamos e esta troca aqui de conhecimentos que vai havendo e, mais uma vez, reforçar a ideia do meu muito obrigado ao professor pela pessoa igualmente, e Jorge. profissional que eu tenho o privilégio de hoje ter como amigo. E eu, assim, Jorge, que foi um excelente aluno e a sua turma foi fantástica, exatamente no momento em que nós tínhamos uma grande incerteza, porque ora ficávamos confinados, ora ficávamos desconfinados, Exatamente. e depois Foi tínhamos difícil. desconfinado, e depois a turma, no Exatamente. dia em que começávamos a ter aulas, disseram assim: vamos todos para confinamento, porque houve um colega que Foi apanhou mesmo. Covid. Olha, foi digno de alunos de gestão, não é? Foi digno de É, alunos que sabem exatamente, gerir, exatamente. gerir Aprenderam isto bastante também, não nesse é? aspecto Gerir. também.
Mas pronto, Ok, são os momentos difíceis que nos tornam mais fortes, não é, professor? E é isto mesmo. é verdade. E a vida é um processo de aprendizagem e É, é é, uma é, gestão também, dia a dia. Professor, exatamente. mais uma vez, obrigado Obrigado, eu, e é um Jorge. privilégio participar nestas ações consigo, professor. Privilégio É mesmo. excelente e são excelentes participações e agradeço-lhe muito que Obrigado. ter aceito o convite e já nestes 2 anos seguidos e muito obrigado. Obrigado, Portanto, professor. Uma boa tarde. boa tarde, boa tarde. Obrigado, professor. Obrigado.